Então vamos lá? Olha, todos os dias que eu abro um box de pergunta no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, você pode me seguir, @oRaulSena, aparece alguém perguntando: IRB é uma oportunidade? E por que essas pessoas pensam assim, né? É importante a gente entender aqui o racional por trás disso. Mas vamos lá. Para começar, IRB é uma dessas empresas que para um monte de gente, assim como a Oi, assim como a Via Varejo, assim, toda empresa que tem dificuldades, ela tem um fã-clube, porque as pessoas ouvem aquelas máximas: comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, aproveitar as oportunidades, a discrepância de mercado, e tudo o que cai, algumas pessoas acham que é uma grande oportunidade. Então, para essas pessoas, pode ser que seja uma grande oportunidade de IRB. Se você tem dúvidas que tudo na bolsa tem gente que gosta, é só você abrir o Home Broker que você vai ver que todos os dias tem gente dando entrada nas empresas que você acha horrível. É normal. Existe uma diferença de opiniões ali e que não quer dizer nada. Quer dizer que nossa visão sobre as empresas são diferentes e quer dizer que às vezes, né, muitas vezes, você pode estar errado ou eu posso estar errado. Acontece. Só que a gente tem que ser realista mesmo com as empresas que a gente coloca em carteira. Porque se você ficar torcendo para a empresa dar certo, você corre risco de errar muito. Você não pode torcer, você tem que ver a realidade dessa empresa, você analisar os números, sem um viés de confirmação, sem nada disso, sem querer provar que você está certo, analisar aquilo ali e falar assim: opa, será que faz sentido eu entrar numa empresa assim? E não simplesmente comprar uma empresa e começar a torcer para ela subir, porque diferentemente de outras coisas na vida, como um jogo de futebol, ou a sua fé, esse tipo de coisa, as empresas, elas não têm nada a ver com a sua opinião sobre elas e nem com a minha. Independente do que eu diga aqui, a IRB vai ter o mesmo destino. Independente do que você pense, a IRB vai ter o mesmo destino. Independente do que nós dois pensemos, a IRB vai ter o mesmo destino. Você não precisa debater comigo sobre o que você acredita sobre a empresa e nem eu com você. Eu venho aqui para passar o que eu sei sobre a empresa para vocês e você pode decidir se você concorda ou não. Lembrando que não é uma recomendação de compra, eu sou um investidor que, apesar de qualificado, sou amador, e você também, provavelmente, que assiste, é um investidor amador também, porque se você fosse um investidor profissional que trabalha numa grande empresa, você não passaria seu tempo assistindo as minhas opiniões sobre a empresa, pelo menos é o que eu acho, apesar de que tem gente que assiste, que já me mandou inclusive a mensagem sobre isso. Então vamos lá aqui, que eu vou falar para vocês por que algumas pessoas acham que IRB é essa grande oportunidade, né? Então a IRB Brasil foi criada ali em 1939 pelo Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil. Ele era um estatista de mão cheia, pouca gente sabe disso, ele era um cara que amava o Estado, queria o Estado cada vez maior e tudo, e boa parte dos direitos trabalhistas e tudo mais foram feitos por ele, porque ele achava que o Estado tinha esse papel. Ignorando isso aí, ele fundou ali a IRB Brasil. Ignorando esses fatores sobre a vida do Getúlio, que não importa nada, ele fundou a IRB Brasil, porque existiam, então, as empresas de seguradoras que tomam risco por uma empresa. Você vai fazer um grande investimento na sua empresa, e você contrata uma seguradora para caso você não consiga, caso alguma coisa saia errado. Da mesma forma, você contrata seguro para o seu carro. Quem que vai proteger a seguradora do seu seguro? Entendeu? Vamos supor, eu fiz um seguro pro Raul, só que ele é um bêbado. Ele vai bater esse carro em algum momento. Eu tô achando que ele vai bater. Aí tem uma empresa de resseguros que ela pode fazer o seguro do seguro. E é assim que funciona o resseguros. É um setor realmente que é o filé do filé do filé das seguradoras. Então é ali o resseguro e ele fatura muito, é um setor muito lucrativo e tudo mais. Tanto é que ele foi fundado em 1939, ele era monopólio. O Estado gostou tanto do dinheiro que ele ganhava com isso que ele não possibilitou entrar concorrentes privados nesse setor. Só o Estado funcionava e foi assim na vida da IRB até 2017, quando ela abriu na bolsa e, enfim, se tornou uma das queridinhas do mercado, porque os números eram realmente fascinantes. Em 2019, ela fez um follow-on ali, chegou a captar 10 bilhões de reais. Com essas pegadas todas aí, com tanto dinheiro que ela conseguiu captar no mercado e tudo mais, ela acabou se tornando a empresa líder na América Latina no setor de resseguros, né? Superando aí a maioria das empresas e se tornou uma das 10 maiores do mundo em valor de mercado na época que a cotação estava lá no alto. Era uma grande empresa para os holders, porque para você ter noção ali, a média do setor de ROI ali era em torno de 3 a 10%, quando muito tinha empresa que ultrapassava um pouquinho esse limite ali dos 10%. Mas a IRB Brasil, né, que era essa resseguradora fantástica, que ainda está lá, ela chegava a ter ROI superior a 30%. Vendo essa coisa ali muito bonita, muito harmônica, sucesso no mercado, veio a Esquadra Investimentos e verificando ali, eles falaram:
tem engodo. Esses papéis não estão corretos, tem várias informações que não são da maneira que vocês estão contando e os números não são tão incríveis assim. Como os números eram muito altos para parecer realidade, isso gerou um burburinho no mercado. A empresa parecia boa, era boa até demais para ser real, e aí as pessoas começaram com a fofocaiada, e a Esquadra, ela apesar de ter dito isso, ela estava operando vendida na IRB. Então ela tinha todo o interesse em derrubar o preço da ação, concorda? O que a IRB fez? Deu uma resposta falando, vocês estão inclusive operando vendido nisso aí. É interesse de vocês ficar inventando essas historinhas. Sai pra lá com essa... né? E aí a Esquadra pegou e continuou na investigação e tudo mais. Enquanto a Esquadra fazia esse tipo de investigação, ela fez mais denúncias e tudo mais. E ela começou a falar que o presidente da IRB tinha saído, começou a voltar essas notícias. A IRB falou, não, o presidente não, ele tá aqui. E aí depois o presidente da IRB pediu demissão. Depois foram checar ali, existia uma previsão, cara. Existe uma previsão de que se a ação subisse a tanto, eles ganhavam um bônus a mais. Que diferença fazia para a empresa essa cotação subir ou não? Uma coisa extremamente estranha e atípica no mercado. Isso não acontece, isso não é normal. Você definir um bônus pelo preço da ação, porque para quem não sabe, as ações de segundo mercado, que é essa que a gente negocia, ela não muda nada na vida da empresa. Então por que a empresa faria isso, né? Pagar um bônus para caso a ação suba? E aí no meio disso, quando descobrem essa história, sai uma notícia na imprensa de que o Warren Buffett tinha comprado IRB. As ações foram lá nas alturas e logo depois o Warren Buffett desmente. E a própria IRB confirma que na verdade não era verdade mesmo. Nisso aí começou o circo, porque aí várias das pessoas que trabalhavam no conselho, presidente de empresa, tal, que algumas pessoas, eu não lembro o nome de todo mundo, nem nada, nem é sobre isso o vídeo, pediram para sair, eles saem e começa essa situação crítica que você está vendo agora. Então essa história foi se desenrolando, os números da IRB foram contrariados aí para um monte de gente, a própria IRB falou que realmente tinha um problema em alguns números, aí começou a sair mais gente, por último agora no dia 20, o Itaú e o Bradesco, que são dois dos maiores acionistas, chamaram de volta dois gestores deles ali, que eu até coloquei o nome aqui para poder explicar para vocês. Então eles tinham dois gestores ali que estavam trabalhando, que era o Vinícius José de Almeida Albernaz, que era indicado pelo Bradesco como representante do Bradesco lá dentro da IRB, e o Alexandro Broedel Lopes, do Itaú Unibanco. Então, a IRB falou que eles só saíram por causa do negócio do corona e que eles iam voltar para casa deles lá, para as empresas mãe, no caso, né, para o Bradesco e para o Itaú, porque estavam precisando deles lá, mas não falou que eles estavam saindo para se limpar, não. Só que é óbvio que o mercado viu isso como estranha. Realmente a situação foi ficando cada vez mais estranha. Parece muito bem que o Itaú e o Bradesco estavam pensando em retirar suas posições, ou no mínimo querendo evitar que esses dois gestores, que são bons gestores no caso, na opinião deles, ficassem com o nome sujo, porque o conselho da IRB todinho foi acabado. A IRB, por outro lado, tentando recuperar ali alguma fidelidade do mercado, chamou uma empresa muito reconhecida no mercado, uma empresa grande disso, que é a Korn Ferry, para cuidar ali, que é um conselho independente, para cuidar ali. Uma das pessoas da Korn Ferry, inclusive um dos grandes nomes que está por trás disso, um dos grandes nomes que também está relacionado a esse novo momento onde eles estão tentando reestruturar o conselho, fazer uma assembleia, convocar mais pessoas e arrumar esse problema, foi ali a Regina Nunes. Então a Regina Nunes, que também já foi até, que é de conselho independente, que já trabalhou até aí na S&P 500 aí, então e tudo mais. Então pessoas boas, eles consideraram pessoas boas para trazer, para colocar e passar essa história ali. Tá bom, e eu vou comprar a IRB, que é a pergunta do título desse vídeo. Então eu deveria comprar a IRB, eu vou falar a minha opinião para vocês se eu vou comprar a IRB, e é só a minha opinião, eu jamais compraria a ação de uma empresa numa situação dessa. Primeiro porque ninguém, se alguém te falar, eu duvido inclusive que as pessoas estão lá dentro, se alguém te falar que sabe o que está acontecendo com a IRB, essa pessoa está mentindo, que sabe os números reais, se esses números são fato mesmo, se essa é uma empresa maravilhosa e tudo mais. Poucas pessoas, ou quase ninguém, deve ter acesso a esses números reais. Talvez as pessoas que saíram da empresa tivessem. Então, enquanto a gente tiver ali os números do jeito que a gente tem, ela inclusive tirou a previsão de crescimento para o ano, falou que é por causa do corona, inclusive foi até ok isso aí, porque realmente, de fato, não dá para prever. Mas enquanto ninguém tem capacidade de falar se aqueles números históricos estavam certos ou não, como é que você vai avaliar se o mercado prejudicou demais a IRB? Porque você pode falar para mim, tem uma discrepância, a empresa ali valia tanto, não mudou nada no faturamento. Não mudou como? Você não sabe. A gente não sabe nem até que ponto a IRB estava falando a verdade e estava falando a mentira. Você pega quando você vê um problema ali, e existia um problema, isso é fato, tá? Isso não é opinião. Existia um problema porque o conselho inteiro, teve gente que saiu, teve gente que foi trocada, as pessoas pediram demissão, as pessoas pediram para sair da empresa. Você acha que foi à toa? Na hora que o cara vai pego ali no negócio, com os números meio estranhos, ele pede para sair da empresa. Você acha que eles não sabiam que existia engodo nesses papéis? Então, se ninguém tem como afirmar se existia problema ou não ali, como é que você vai comprar uma empresa com os números que você é investidor, assim como eu, que é um investidor sardinha, você só pode ver ali
ali os números que a empresa mostra. Se existe um questionamento nesses números, como é que eu vou avaliar se isso é uma oportunidade ou não? Tá, Raul, eu já tenho IRB, enchi o carrinho faz tempo e tudo mais. Eu também não venderia, pelo mesmo motivo. Pau que dá em Francisco, dá em Chico também. Você olha ali aqueles números, a gente não sabe. Tudo que a Esquadra falou, muito bonitinho, tudo que essas consultorias por hora falaram são números preliminares, a gente tem que fazer uma investigação muito mais a fundo para entender a gravidade disso. Você vai vender sua empresa sem saber o que realmente aconteceu, ela vai conseguir recuperar a credibilidade dela no mercado, porque o mercado costuma prejudicar muito empresas que mentem nesse tipo de coisa. A gente não pega faca caindo, ainda mais uma faca que você não conhece o tamanho. O pior não é nem pegar uma faca caindo, você sabe que é uma faquinha de serra, você olha. Agora o problema é pegar uma faca caindo vendado. Aí você realmente está num risco muito grande, no meu ponto de vista. Ai, Raul, eu acho que é uma oportunidade, porque a empresa tem números magníficos. Tudo bem, cara. Se você realmente acredita, se você entende disso o suficiente para tomar suas decisões, não sou eu que vou te criticar. É só que é o seguinte, eu tento não torcer por empresas, porque isso é uma coisa muito difícil, é do ser humano querer estar certo. Mas a questão é a seguinte, independente da minha opinião ou da sua, tá? Você que está assistindo, independente, se eu falar que é isso ou você falar que é aquilo, o rumo da IRB não é controlado por nós dois. Então a IRB vai ter o mesmo destino. Independente de você me vencer numa discussão, de eu te vencer numa discussão, o destino não se altera. Ela tem ali os números reais, ela tem as pessoas que estão fazendo parte daquilo e nós dois somos só pessoas de fora da empresa. Então nada do que eu disser vai impactar em nada na vida real daquela empresa. Ele é um negócio, tá? Nada do que você fizer também vai impactar na vida real daquela empresa. A gente está falando não é de uma coisa tipo religião ou fé, acreditar, não acreditar. Eu vejo que muita gente que chegou no mercado agora está confundindo isso. Acredito nisso, acredito naquilo. Algumas coisas são fatos. Ela teve um problema administrativo terrível e não dá para a gente comprar uma empresa sem, na minha ponto de vista, sem saber realmente a realidade sobre ela. É só isso. Como eu não conheço nem a realidade sobre a empresa, eu acho que o setor de seguros é maravilhoso. Eu acho realmente que ela deve ter uma taxa de lucro. Eu acho que isso não vai ser alterado simplesmente porque existiu esse escândalo. Claro que um cliente ou outro pode ficar mais chateado, mas eu acho que não. Mas ainda assim é um pé atrás incrível que eu tenho com uma empresa que eu não sei se eu posso confiar nos números dela ou não. Então, infelizmente, para você que é acionista da IRB, que você ficou me pedindo lá para fazer vídeo, que eu sei que você queria que na verdade eu concordasse com você, eu não concordo. Eu não concordo com comprar uma empresa. Eu não vejo como oportunidade uma coisa que eu desconheço. Para mim, oportunidade é aquilo que eu posso avaliar os riscos e que eu decido tomar o risco consciente. Eu não consigo avaliar os riscos, na minha opinião, no meu método de investir, eu não consigo avaliar os riscos de investir em IRB. Ah, mas a ação já custou tanto, né? Se você pegar ali, a ação custou tanto em tal dia, a ação custou tanto em tal dia, porque a ação da IRB, realmente, como eu disse aí para vocês, eu acho já, ela em 6 de fevereiro custava R$ 42,65 e hoje ela custa R$ 9,42, que é uma queda aí de 77,9%. Nada significa que essa cotação vai voltar ao normal. Se você tem dúvida disso, dá uma olhada aí nas empresas do Império X, você vai ver que as empresas que quebraram, elas nunca voltaram ao normal. Tem empresas que simplesmente não voltam. Existe um risco na Bolsa de Valores que é insolvência. Isso acontece, tá bom? Então o vídeo de hoje foi só. Isso aqui não é recomendação de compra. Eu nem posso dar esse tipo de recomendação pra vocês, nem de venda, nem de nada. Isso aqui é a minha opinião que vocês pediram. O vídeo de hoje foi só. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque é um vídeo sem edição.